Aproveitemos o dia de hoje para meditar numa das figuras mais emblemáticas do Evangelho de Jesus. Estou falando de Judas Iscariotes. Aproveitemos o dia de hoje para refletir o que alguém que causou uma tragédia tão grande pode deixar para nós de lição. Primeiro de tudo, é preciso entender uma coisa: Judas foi um dos escolhidos. Não foi através de nenhuma indicação, não foi nenhum dos 12 apóstolos, dos 11 que disse: ah, Senhor, eu conheço um rapaz, será que ele não podia fazer parte também desse grupo? Não. Jesus mesmo, em pessoa, subiu ao monte e depois de rezar, diz São Mateus, que escolheu os 12 e nomeia os 12. E entre os 12 está lá Judas Iscariotes. Portanto, ele recebeu a vocação. Foi um chamado direto de Jesus. Ele não entrou naquele grupo por causa de algum pistolão, não. Ele entrou ali porque ele foi escolhido pelo próprio Jesus. Primeira coisa, o dom recebido. Mas é preciso tomar cuidado, porque o dom que nós recebemos, o tesouro que nós recebemos, é colocado num vaso de barro. E se nós não cuidamos, nós perdemos. Jesus, certamente para escolher esse homem, viu nele virtudes. Às vezes olhamos para Judas e só queremos ver coisas negativas, mas não vemos combates entre Jesus e Judas. Ele não é um inimigo do Senhor, tampouco fica contrariando Jesus. Judas não recebeu uma correção tão forte como, por exemplo, Pedro recebeu. Afasta-te de mim, Satanás, disse Jesus para Pedro, quando ele quis que Jesus esquecesse esse negócio de cruz. Judas não recebeu nenhum tipo de recriminação assim. Jesus não falou tão forte com ele. Era discreto, seguia o Senhor. Era do partido dos Zelotas. Os Zelotas, na época do Senhor, era um partido, um grupo de homens radicais que queriam a expulsão dos romanos e a instauração novamente do reino independente de Israel. Ele fazia parte deste partido. Com seu amor, Jesus teve paciência, sabedoria, ensinou, fez com que ele pudesse participar como os outros de muitas situações. Jesus escolheu Judas, e o Senhor fez os outros discípulos mudarem. Basta pensar como era Pedro e como acabou Pedro. O Senhor mudou a personalidade daquele homem. Vamos lembrar dos filhos de Zebedeu, quando dizem para o Senhor, depois da repulsa em um povoado, Tiago disse para o Senhor: Senhor, quer que peçamos que desça fogo do céu? O Senhor mudou o coração desses homens, mudou o coração de Mateus, mudou o coração de Tomé. Por que não mudar o coração de Judas? Todos eles tinham seus defeitos, todos eles tinham suas limitações, e todos eles, como todos nós aqui dentro, temos nossas virtudes e os nossos defeitos. Como todos os outros companheiros, Judas também podia mudar. E foi dado a ele toda a chance que foi dada aos outros. Portanto, não foi uma escolha errada de Jesus. Todos eles tinham virtudes e defeitos. Até porque, vamos lembrar que entre os 12 foi dado a ele a responsabilidade de cuidar da bolsa comum de todos. Aquilo que Jesus e os discípulos recebiam era guardado numa bolsa comum para as necessidades essenciais. E quem cuidava disso? Judas. É ou não é um voto de confiança na pessoa? Jesus tratou de dar a ele oportunidades. Ele não era alguém marginalizado no grupo.
Não, de maneira nenhuma. Acontece que Judas tinha Jesus, tinha seus planos e queria que Jesus se encaixasse nos seus planos. E esse foi o grande problema de Judas: querer encaixar Deus nos meus planos. Não cabe, não dá. Na verdade, o Evangelho nos ensina que é uma outra atitude que nós devemos ter. Somos nós que devemos nos adaptar ao Evangelho, e não o Evangelho que tem que se adaptar à nossa vida. Se fosse assim, a gente ia arrancar algumas páginas do Evangelho, porque tem umas que são bem difíceis, hein? Dá para tirar alguns versículos, não é? Tem coisa ali que é bem complicado. Mas não se trata de adaptar o Evangelho à nossa vida. Somos nós. E esse é o grande problema de Judas. Ele não quer abrir mão dos seus planos. Ele não quer abrir mão do seu modo de pensar, do seu modo de agir, de julgar. E quando nós somos duros assim, o que Deus vai fazer? Deus respeita a nossa liberdade. Só se aproxima da salvação aquele que quer, porque também só se perde aquele que quer, porque Deus dá chance para todo mundo. E Judas recebeu a chance como todos. Somos nós que devemos mudar, não é Deus que tem que mudar. Judas espera um messianismo como o resto do povo de Israel. Como eu falava domingo, em vez de Jesus entrar naquela cidade sentado no jumentinho, para Judas, Jesus tinha que ter entrado em Jerusalém num cavalo branco, cercado de um exército, de seus companheiros zelotas, por ter de uma vez proclamado a libertação de Israel. Esse era o Messias que Judas esperava, mas não o príncipe da paz, não esse Messias que Jesus fala de cruz. Talvez domingo de Ramos fosse o dia mais feliz desses 3 anos que Judas passou com Jesus. Toda aquela ovação, toda aquela alegria, toda aquela multidão aclamando Jesus, provavelmente ele era o mais feliz dos 12. Agora sim valia a pena ser discípulo de Jesus. Sua traição, ela não foi repentina. Não foi que ele acordou um dia e falou: não, chega, agora eu vou fazer assim. Não, aquilo foi premeditado, porque as grandes traições começam com pequenas traições. Lembra o que disse São João de Judas? Ele era ladrão. As grandes traições começam com coisas pequenas. Na verdade, quando Judas trai Jesus, ele já se traiu a si mesmo há muito tempo. Quando Judas trai Jesus, ele já traiu a sua consciência há bastante tempo. Trair Jesus foi apenas o fim de uma longa traição, de uma longa disposição. Judas vendeu sua consciência, tanto que ele combinou com as autoridades judaicas o valor que ele ia receber por Jesus: a pechincha de 30 moedas de prata. Jesus valeu para Judas 30 moedas de prata. O maior tesouro que essa humanidade já recebeu, o maior presente que o homem recebeu neste mundo, Jesus Cristo, foi vendido a um ladrão por 30 moedas de prata. É assim. O tesouro o coração do homem é um mistério. O Senhor tentou, mas quando estamos cheios de nós mesmos, Deus não tem o que fazer. Quando eu não abro mão da minha maneira de pensar, quando eu não sou capaz de abrir mão dos meus juízos, quando eu não estou pronto para aquilo que é novo, como Jesus veio pregar, a novidade do Evangelho, quando eu não abro meu coração para aquilo que Deus me fala e é contrário daquilo que eu quero, não há nada o que fazer, porque Deus não arranca de nós aquilo que nós pensamos. Deus não faz violência, porque Deus respeita a nossa liberdade, até mesmo quando nós o traímos.
assim. O Senhor deu chances para Judas, pregações, momentos. Imagine-se 3 anos convivendo com Jesus. É que o Evangelho não mostra, mas você não acha que em alguns momentos Jesus não sentou ao lado de Judas e conversou com ele como nós conversamos? Depois de tantas andanças para lá e para cá, em algum momento onde eles sentavam para comer, por acaso Judas nunca se sentou do lado de Jesus e conversaram? Claro que sim, é óbvio que sim. Ele também conheceu Jesus como os outros, mas ele ficou com a parte externa de Jesus, ficou apenas como o homem Jesus. Cuidado, e aqui uma coisa muito importante: podemos passar a vida inteira ao lado de Jesus e terminar a vida sem conhecê-lo de verdade, e por isso as pessoas o traem. Por isso as pessoas o traem, porque não conhecem de verdade o Senhor. Porque se conhecessem de verdade Jesus, jamais o trairiam. Mas infelizmente a traição brota do desconhecimento, da ignorância do Senhor. Como Judas. De verdade, Judas nunca chegou a conhecer Jesus, conviveu com ele, e esse é um grande problema. Esse é um grande perigo na nossa vida. Viver a vida inteira na igreja, mas não conhecer Jesus profundamente. O Senhor tentou, até na última ceia, quando aqui na passagem escutamos que Jesus entrega o pão molhado no molho a Judas, é como um brinde. Se vocês não sabem, se chama charif. É um brinde quando entre os convidados ao banquete, o que convidou para o banquete quer honrar alguém. Nós hoje fazemos um brinde, levantamos um copo e fazemos um brinde. Na cultura judaica se dá o alimento essencial do homem, o pão, e ele molha no molho e dá ao seu convidado de honra, Judas. Ainda tenta, no último instante, ver se o coração daquele homem muda. Jesus não desiste de nenhum de nós, nem mesmo de Judas. Até o último instante oferece a salvação. Ao final, Judas acaba sem nada, acaba sem as suas 30 moedas e acaba sem Jesus. Assim é quando trocamos Deus, acabamos sem nada, porque depois que ele percebe o que tinha feito, ele quer voltar atrás. Mas cuidado, tem coisas na vida que não dá para voltar atrás. Esse é o grande problema da vida. Tem coisas que não voltam. E Judas, vendo o erro que cometeu, se desespera. Grande pecado, o desespero, a falta de esperança, e se suicida. Diferentemente de Pedro, que também cometeu um pecado, mas em vez de se desesperar, se arrependeu. Por que a diferença dos dois? Porque um conheceu Jesus de verdade, porque um conheceu Jesus profundamente e sabe que ele é capaz de perdoar qualquer pecado. O outro não. O outro não conheceu Jesus de verdade e por isso tem medo. Não amor, tem medo e por isso não se arrepende e por isso não volta para Jesus. Parecia até que ia se arrepender, mas ao final acabou se suicidando. Abramos, portanto, irmãos, o nosso coração. Somos nós que devemos nos adaptar ao Evangelho e não o Evangelho a nós. Cuidado para não vivermos a vida toda ao lado do Senhor sem conhecê-lo profundamente. É dessa ignorância que brota a traição. Quando alguém me diz que um amigo, um parente deixou a igreja e agora vive por aí em alguma seita, eu também faço essa mesma reflexão. É porque nunca conheceu o que aqui dentro se realiza. Porque se conhecesse o milagre que acontece diante dos nossos olhos na Eucaristia, jamais deixaria a igreja. Jamais.
Por isso, que essa Semana Santa nos ajude a meditar, reconhecer o dom que nos é dado. Como a ele e aos outros 11, nós também fomos chamados. Vivamos nossa vocação. Ela é uma vocação para a santidade. Ela é uma vocação para o discipulado. Ela é uma vocação que nos leva ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.